Salve, salve, galera! Estamos em mais um Sexta Fora e meu convidado de hoje é o Adriano Brito, do Ministério Vou Clamar. Que beleza, hein, cara? Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Estar aqui é uma realização de um sonho. Legal, bacana. E esperamos passar um pouquinho da ideia do que é o Ministério Vou Clamar. Legal. O Ministério Vou Clamar, assim, tem uma história bacana de envolvimento lá com a Apacentar, né, cara? Que tem uma história de pioneirismo, de louvor e adoração na nação brasileira, né? Sim. Durante muito tempo teve o Ministério Toque no Altar. Exato. Aí, de repente, mudou de nome, é a mesma galera, porque você também trabalhou no Toque no Altar, né? Sim, eu fiz parte da segunda formação do Toque no Altar, junto com Rafael, Gaspar, aquela galera boa. Mas eu já caminho com o pastor Marcos há aproximadamente 13 anos. Então, toda essa transição eu acompanhei e entendi no meio disso tudo de que a visão é uma visão do Ministério Apacentar, uma visão da igreja. Legal. E é importante as pessoas destacarem isso, porque às vezes as pessoas mudam de igreja ou se relacionam com as igrejas e perdem um pouco do foco do que é a visão profética. Sim. E isso é uma característica muito do pastor Marcos, essa característica de cuidar do louvor, de fazer com que as pessoas que estão envolvidas no louvor entendam que o papel principal é servir a igreja. Tem uma coisa assim, eu me lembro bem lá atrás, assim, no início de tudo, Adriano, uma coisa assim de investimento no foco do Gregório e do Ministério acerca de fazer algo com excelência, de se envolver no sentido de dar foco às pessoas que estão envolvidas, até serem integrais. Tem uma coisa de pioneirismo e de excelência ali na Apacentar de Nova Iguaçu em relação ao louvor e adoração. Tanto que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e a nação brasileira refletiram essa visão. Sim, né? sim. E isso quando o pastor Marcos começou com isso, foi meio que loucura, né? Sim. Porque não se tinha essa visão. Não tinha. Mas foi uma coisa que Deus gerou no coração dele. Tanto que os meninos, assim, que começaram lá, eu me lembro de todos eles. Sim, sim. Desde a adolescência, em nenhum lugar onde eles estavam, havia esse foco. Eu acho que o grande diferencial de tudo que aconteceu foi fruto dessa visão de intensidade, essa visão de aperfeiçoamento, de valorização do louvor e adoração na liturgia da igreja local. Com certeza. E é muito importante as pessoas entenderem que o talento ele só toma forma quando você entende o propósito dele. Sim. Se o músico entender que o talento dele é edificar a igreja de Cristo, cuidar da noiva de Cristo, isso fica muito fácil e isso é uma coisa que o pastor Marcos preza muito. Você pode cantar muito bem, mas se você não entender que o propósito do seu chamado é edificar a igreja, ajudar a igreja, perde esse sentido. Verdade. E é uma coisa que ele bate muito nessa tecla. O Vou Clamar, o Ministério Vou Clamar, você falou que, a gente conversando em off, que já tem 4 anos. Exatamente. Por que do momento de gravar nesse ano, assim? O que foi um marco para o início de vocês estarem juntos, assim? Por que dessa maturidade de 4 anos e, agora chegou a hora de gravar, de tipo assim, de proclamar, né, para o Brasil através de uma mídia, das canções, de registrar. O que foi um marco para isso começar? Eu acredito muito no tempo de Deus. Quando nós entendemos que esse tempo em que o Brasil começou a viver, esse tempo de dificuldade, era um momento que estava muito alinhado com as canções que Deus havia gerado, nós entendemos que o momento seria ideal. Se você pegar todo o CD e as canções, são canções que remetem à dependência de Deus em tempos difíceis, canções de adoração a Deus, porque você adorar a Deus em tempos em que chamado tempos de facilidade, onde tudo está tranquilo, está acontecendo, é mole, é fácil, campeão. Mas você expressar fé no meio de um período muito turbulento, e quando eu falei com o Beto Moraes, que é o produtor do CD e guitarrista, e o Leandro Venício, que é um dos compositores e outro ministro também, quando eu falei com eles sobre o tema desse CD, o poder do clamor, é porque nós estávamos muito envolvidos com Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Então o Brasil precisava voltar com esse pensamento profético de que há sim resposta quando clamamos. Deus em todo momento, de Gênesis a Apocalipse, ele se relacionando com as pessoas, ele fala, olha, se você entrar em tribulação, se você entrar em problema, me chama, eu estou aqui para te ajudar. É verdade. Então nós entendemos que esse sim era um momento propício para Deus nos levantar na nação como uma voz profética de que há poder quando clamamos o nome do Senhor. Legal. Uma outra característica rapaz, tem uma coisa diferente lá na Baixada, né? Rapaz, os negócios vêm lá de Nova Iguaçu, né, cara? Verdade, cara, verdade. Uhul, Nova Iguaçu, né? É verdade. Tem uma coisa também da coisa autoral,
né? Porque os ministérios, às vezes, a gente percebe, Adriano, que tem uma característica, não é uma questão de ser melhor ou pior, não. Características. Uma coisa das traduções, uma coisa das regravações, que impulsiona ministério. Às vezes, uma canção que não fez tanto sucesso nos vocais ou na interpretação de um determinado ministério faz muito sucesso com outras pessoas, mas tem uma característica ali também ministerial de vocês, que é a coisa do autoral, é da coisa teológica que tem a ver com a igreja, com a visão profética, como você fala, que vai fluir pelas canções e uma motivação da galera compor. Sim, Fala um pouco disso. E também deve ser difícil de escolher repertório, essa demais, coisa, né? Demais. Porque você motiva, aí deve pipocar dos compositores e dos membros do ministério. Ah, eu tenho uma canção, eu tenho... Sim. Como é lidar com isso e como isso funciona? É muito desafiador. Primeiro é você colocar em prática tudo aquilo que você recebe do seu profeta, da voz profética que está sobre você, da sua direção. Uma característica do Ministério Apacentar, e seja ele de Nova Iguaçu ou de outros locais, é que nós somos sempre incentivados a participar inteiramente da mensagem, do momento da mensagem. Não se tem esse negócio, essa cultura de no momento da mensagem o músico pega, levanta, vai lá para fora beber água, vai fazer outra coisa. Não, ele tem que ouvir a mensagem, tomar nota daquilo que está sendo pregado, porque nesse momento você vai estar com embasamento teológico e espiritual para que Deus te mande as canções. E ontem eu estava conversando com o meu amigo Leandro Vinícius, que é o outro ministro, e é um compositor excelente, e ele fala muito isso, ele fala, pô, cara, já brotou canções desse nosso CD mesmo, que o pastor estava pregando, ou a pastora estava pregando, e a letra vinha, e eu estava aqui anotando. E você percebe o poder disso quando a gente ministra as canções na igreja. Tem canções que é até título do nosso ministério, que é Vou Clamar, que é uma canção muito poderosa. Quando a gente ministra essa canção na igreja, você sente o impacto, as pessoas, caramba, se identificam, porque é a palavra de Deus cantada. Então, é até difícil, você falou de escolher repertório. Deve ser. Eu comento muito com algumas pessoas que para o próximo CD, a gente já tem mais de 20 canções já selecionadas. Já. É bacana por um lado, mas por outro é um exercício, né? Um exercício. E aí cabe o produtor, né? O Beto Moraes tem esse desafio aí pela frente aí para o próximo CD, de estar selecionando canções, mas a nossa oração é sempre que sejam canções que referendam e testifiquem a palavra de Deus no meio da igreja. Legal. Uma coisa que acontece também, que deve estar sendo fruto do olhar de vocês, do Vou Clamar, do Ministério Vou Clamar, essa coisa das saídas, né? Quando surge um ministério bacana numa igreja local, um segundo passo que muitas vezes é fruto de questionamentos e da compreensão da liderança é até que ponto deve ficar aqui na igreja local ou até na denominação, assim, nas igrejas da mesma denominação, e até que ponto a gente deve proclamar isso para fora. Como é que é também administrar isso? Tipo, porque vocês têm os vínculos, né, das escalas e de estarem envolvidos na igreja. E como é que o Gregório, ele solta vocês ou não pode muito? Como é que funciona isso? Então, o Vou Clamar, ele tem essa característica. Nós somos membros do Ministério Apacentar, partes de Nova Iguaçu, partes de Queimados. Tem o nosso amigo Alex Binodi, que é o nosso tecladista, que é da Igreja Batista Central de Queimados. A nossa particularidade é a primazia da Santa Ceia. No dia da Santa Ceia nós não saímos, nós estamos com a nossa igreja, nós estamos em comunhão, porque apesar de sermos do Ministério Apacentar, nós somos um ministério independente. Entendi. Nós servimos a igreja nas necessidades da igreja, mas também nós temos essa facilidade, essa flexibilidade. Porém, não nos dá o direito de estarmos na nossa igreja, em comunhão com a nossa igreja, porque a nossa base espiritual, a nossa referência é a nossa igreja. Legal. A gente vai pro break rapidinho e na volta a gente continua esse papo muito legal com Adriano Brito, que é do Ministério Vou Clamar, de uma musicalidade muito bacana e que você não pode perder. Eu volto já. Legal, estamos de volta com o nosso Sexta Fora, meu convidado de hoje, Adriano Brito, que é um dos principais componentes do Ministério Vou Clamar, vocalista, né? Isso. Adriano, assim, uma coisa que a gente estava falando das saídas e tal, e uma coisa que eu sempre, assim, percebo, que como músico, assim, eu sinto essa coisa, é às vezes a ambiência e o clima que você tem na igreja local, de você conseguir levar nos lugares onde você vai. Eu acho que é sempre um desafio, não só pela questão técnica, pela questão dos equipamentos, pela questão mesmo da ambiência. Às vezes você é fruto de um lugar que tem um olhar de cuidado, que as coisas estão construídas pela valorização daquilo ali.
E às vezes a gente vai em locais que não tem a mesma valorização, a verdade é essa. Sim, então, existem limitadores, limitações. Como é lidar com isso e como é lidar com o público também? Porque às vezes a forma que você ministra, você como está de frente, como é o ministro, o cara que canta, como é encarar um público e perceber a forma do Espírito conduzir essas situações das visitas e das saídas, assim? Eu acho que o principal que precisa ser estabelecido é o protocolo, né? Eu costumo dizer que todo lugar que a gente entra existe um protocolo pré-estabelecido e isso é uma coisa que nós aprendemos também, direcionados pelos nossos pastores. Quando você encontra limitadores em relação a equipamentos, você sempre tem que colocar no seu coração que você está ali com uma missão, com uma mensagem, com um propósito. E aquilo ali não pode impedir de você cumprir a sua missão. O que você tem que fazer é buscar em Deus inspiração, como já aconteceu, porque o maior desafio do ministério novo é apresentar canções novas. É você interagir com o Espírito Santo à medida que a igreja vai receber aquilo. Sim. E nós temos sido surpreendidos todos os dias, todas as igrejas que nós vamos, das pessoas cantarem assim as canções assim, e confesso para você que a gente fica até meio impactado. Por quê? Porque primeiro a gente respeita o ambiente que se está estabelecido. Eu já estou caminhando na música já há uns 17 anos, né? E eu já ouvi muito isso de alguns amigos, colegas, ministros, falando, não, pô, eu faço o ambiente, não, a igreja está na minha mão. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que existe ali uma liturgia, existe ali um protocolo. Sim. E acima de tudo nós temos que entender que nós somos apenas cooperadores do reino de Deus. Verdade. As dificuldades existem, porém as dificuldades não podem ser limitadores para o cumprimento da missão. Legal, uma coisa assim também que eu reparo, agora um olhar assim mais da música gospel, da música cristã no Brasil. É que parece que esses ministérios, Adriano, eu queria ouvir a sua opinião. Sim. Houve uma diminuição desses ministérios. A impressão que eu tenho é que no final dos anos 90, início dos anos 2000, houve um boom de lançamentos e da propulsão de grandes ministérios de louvor e adoração atrelados à igreja, ou ministérios mesmo, às vezes de forma independente, que abençoaram a nação brasileira. Mas parece que houve uma curva descendente e uma diminuição. Parece que houve outros tipos de lançamentos de cantores mais isolados, assim. Qual é a tua opinião sobre a visão de louvor e adoração na nação brasileira? Por que dessa diminuição? Olha, eu acredito, e no mês passado eu tive o privilégio de estar junto com o pastor David Keelan. Que é um dos grandes ícones de louvor e adoração da nação brasileira. E nós tivemos uma conferência, Impacto Máximo, ali no Ministério Apacentagem de Nova Iguaçu. Eu tive o privilégio de estar junto com ele durante o dia. E essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele. E ele me falou algo sensacional. Ele falou, Adriano, todas as vezes, todos os dias, nós somos motivados a abrir mão da nossa visão. E quando você abre mão da visão que Deus te deu, você abre mão do seu propósito de vida. E o que acontece, e tem acontecido, é que muitos ministérios, por causa da pressão, por causa de opiniões, abriram mão daquilo que eles tanto sonhavam e tanto acreditaram. Sim. Então, eu olho pessoas, assim como o pastor David Keelan, como o pastor Antônio Cirilo, são pessoas que não perderam a visão do chamado deles, do propósito de vida deles. Então, permanecer nessa visão muitas das vezes vai te exigir acreditar, vai te exigir conhecimento da Bíblia e a respeito do Deus que te chamou. Sim. Porque isso vai te garantir no dia difícil. As pessoas falam muito sobre Davi, mas o que garantiu Davi diante do tempo de perseguição foram as promessas. Sim. Foi ele saber quem ele era para Deus. Então, saber quem você é para Deus e saber o seu propósito de vida, do seu chamado, faz toda a diferença. Eu aprendo com o pastor David Keelan, assim como eu aprendo com o pastor Marcos Gregório, de que você precisa acreditar, independente do que aconteça. Creia que o Deus que te chamou vai garantir o sucesso do seu sonho. Legal. Uma outra coisa que eu queria ouvir você, Adriana, assim, num ministério grandioso, várias pessoas envolvidas, várias cabeças, famílias, pessoas diferentes. Qual é o segredo de você aglutinar um grupo e ter uma perspectiva ministerial, assim? Qual é a grande diferença? Porque muita gente quer se envolver, muita gente tem o talento, mas às vezes não consegue ter
ter perenidade de envolvimento para que as coisas aconteçam, né? O que é o segredo de você estar envolvido, ter responsabilidade? Às vezes tem compromisso de família, mas está envolvido ministerialmente. Qual é o segredo de aglutinar pessoas e ter perenidade ministerial? O segredo, Jesus ensinou, o servir. Se você entender que o seu chamado é servir o próximo, e isso é tão poderoso, que quando você exerce o ministério do servir, você consegue atrair quem também quer servir. E o Ministério Vou Clamar se resume nisso, de pessoas que acreditaram em um sonho, e eu quero externar aqui o meu agradecimento a cada um deles, ao Alex Binotti, ao Emerson Trindade, ao Iderlan Serafim, o Beto Moraes, o Leandro Vinícius, pessoas que acreditaram, o Paulinho Tauil, pessoas que entenderam que o nosso chamado é o chamado do servir. Legal. Porque quando você entende isso, você se concentra totalmente naquilo que Jesus quer que cada um de nós façamos, quer servir o próximo. Aí fica simples, fica fácil você estar na igreja, fica fácil você entender que o seu chamado não é maior do que o do seu irmão. Sim. Pelo contrário, o seu chamado complementa o chamado do seu irmão e você entende que você é uma peça nessa grandiosa engrenagem que é o reino de Deus e estabelecer as vontades de Jesus Cristo. Esse é o segredo, servir sempre a noiva de Cristo e o seu próximo. Amém. Cara, a gente vai ficando por aqui, eu fico muito grato pela tua presença e a gente vai com mais música, do Ministério Vou Clamar e espero que você tenha curtido. Super valeu. Tchau, Obrigado. Tchau. Legal, obrigado pela sua companhia, queria agradecer ao Adriano Brito, né, um dos ministros de louvor do Ministério Vou Clamar. Pra gente foi uma alegria, espero que você tenha gostado. Escreva pra gente, fale do que você tem curtido e gostado da nossa programação. Participe, escreva, faça parte disso que a gente com tanto carinho faz para te abençoar, para trazer alegria para a sua vida. Faça parte também escrevendo e participando. Muito obrigado pela sua companhia, a gente sempre fica grato. Deus te abençoe muito, saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia, dura para sempre. A gente fica com mais um pouquinho do Ministério Vou Clamar com a canção Celebremos. E uma coisa que me marca nesse bate-papo assim, é essa coisa do servir, né? Às vezes a gente na vida, confunde algumas coisas acerca do reino de Deus com essa vida, né? E essa vida tem essa coisa de ser servida, né? Aqui, os que reinam, os que sentem poderosos, fortes, são os que são servidos. Às vezes a gente entra nessa pilha de querer ser servido. Opa, não vai me servir? Mas no reino de Deus tem uma coisa muito interessante que Jesus nos ensinou, de que no reino dele, os maiores são aqueles que servem. Jesus deixou sua glória, deixou toda a sua riqueza, o estabelecimento dos céus, para que viesse à terra e como homem entregar sua vida por nós. Um exemplo maior de serviço pela nossa vida. E esse é o exemplo a ser seguido, que devemos servir. E nesse bate-papo ficou muito claro para mim essa coisa de, a cada momento da nossa vida, seja lá o momento que você esteja vivendo, às vezes na maturidade, no início de uma trajetória, adolescente, jovem, adulto, mas temos que servir. Se nosso exemplo é Jesus, que possamos aprender e viver a servir. Deus te abençoe muito, super valeu, tchau, tchau.